Continuando aí, né, a nossa resolução de questões, direcionada aí às leis de Newton. Bom, o que nós temos aqui, né? Vamos aí para esse exemplo. Nós temos uma criança de 20 quilos de massa e ela está dentro de um elevador, sobre uma balança de mola que marca 160 newtons, né? E a gente considera aí uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo. Diante dessas condições, dessa massa da criança que está dentro de um elevador sobre uma balança de mola que marca 160 newtons, nós vamos determinar o tipo de movimento que está sendo executado por esse elevador, tá? Então, aqui o que nós temos? O problema ele pode ser resolvido da mesma forma que os anteriores. Então, a gente tem um corpo que existe uma força-peso e uma força normal, né? A gente não tem movimentação na horizontal, aqui a gente só tem movimento vertical. Então, a gente entende que esse movimento vertical ele necessita ter um equilíbrio, né? Então, o que a gente precisa aqui? Nós precisamos entender que, como existe uma força da balança, né? A balança de mola ela marca 160 newtons. Então, nós temos que existe essa força normal, né? Que ela vai da mola, que vai estar tipo segurando, puxando o nosso elevador acima de 160 newtons. Aqui é um caso onde a nossa força normal ela é diferente da nossa força-peso. Porque a força-peso, ela vai ser o quê? A massa da nossa criança multiplicado pela aceleração da gravidade, que aí vai me gerar a minha força-peso, tá? A minha força normal é essa marcação que a balança está fazendo, de 160 newtons, né? Então, aqui nós temos que a normal, ela é menor do que a minha força-peso. E o elevador, ele pode estar subindo em movimento retardado ou descendo em movimento acelerado. E quando ele está subindo, ele está contrário à aceleração da gravidade, então ele está no movimento retardado. E quando ele está descendo, ele está no sentido da aceleração da gravidade, então a gente tem um movimento acelerado. Então aqui, o que seria a nossa aceleração, né? A nossa aceleração, né, nesse caso do nosso movimento, já que existe essa aceleração para ele se movimentar acima e movimentar abaixo, nós temos que a força, peso, menos a força normal, ela é igual à minha massa vezes a minha aceleração. Então, a massa nós temos, certo? Que é 20. A força, peso, nós temos que é 200 e a força normal de 160. Fazendo as manipulações, a gente chega aí numa aceleração da gravidade de 2 metros por segundo. Vamos aí para mais alguns exemplos. Deixa eu ampliar um pouquinho. Aqui nós temos o caso de dois corpos, né? De dois corpos de massas, respectivamente, 2 quilos e 3 quilos. E eles são conectados, né? Então, esse de 2 quilos e esse de 3 quilos, eles são conectados por um fio horizontal e tem uma força que está puxando eles, né? Eles são conectados e puxados e essa força tem 15 newtons de intensidade. Primeiramente, vamos determinar a aceleração do bloco e depois a tração que está acontecendo no fio. Quem quer essa tração no fio? Nada mais é do que a força que está agindo naquele fio, que vai estar sendo tensionado, né? Para conseguir puxar o bloco para que ele fique fixado no bloco de 3 quilos e consiga puxar o bloco de 2 quilos. Para determinar a aceleração dos blocos, a gente tem que resolver um sisteminha, né? Então, aqui que a gente tem o primeiro bloco, a minha força normal e a minha força peso. E a gente tem, nesse sentido, o meu fio, né? Que ele está sendo tensionado. E esse meu elemento, ele tem 2 quilos. O outro elemento, nós temos uma força normal, uma força peso e uma tração para cá, que o fio está sendo tracionado, certo? E aí, para cá, a gente tem a força, que é aplicada, que é de 15 newtons, e a massa dele é de 3 quilos, certo? Então, aqui, o que nós temos? A gente tem que fazer uma resultante das forças, né? Então, como a gente sabe que as verticais elas se anulam, o nosso conceito é trabalhar com as horizontais, certo? Então, o que nós vamos ter nesse caso? Vamos pegar o primeiro, né? A tração, né? Essa barra tracionada nada mais é que a massa vezes a minha aceleração. Então, a tração que está tendo nessa barrinha aqui, né? A força resultante dessa barrinha, nada mais é do que a massa referente ao meu objeto vezes a sua aceleração. E aí, no segundo, nós temos o quê? Nós temos duas forças horizontais. Então, a gente tem a força de 15 e a força da tração, certo? E aí,
o equilíbrio dessas duas forças vai me gerar massa vezes aceleração, né? Minha força resultante. Então, como elas estão em sentidos contrários, né? A gente tem a força menos a tração é igual a massa 2 multiplicado pela sua aceleração. Né? Então, a gente monta um sisteminha para a gente poder eliminar as incógnitas, né? Porque a gente tem duas variáveis, né? Que é a força e a barrinha tracionada. Vai sobrar só a minha barrinha da força. E aí, somando isso daqui, a gente tem, como a aceleração ela é um elemento comum, a gente coloca em evidência. Então, a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração é igual à minha força resultante. Como nós já temos a força resultante, que é essa força, né, de 15, as massas nós também já temos, a gente consegue encontrar a aceleração. Então, 15 dividido por 2 mais 3, nós temos uma aceleração de 3 metros por segundo, certo? Bom, e aí ele pede para a gente determinar a tração do fio, né? Qual que vai ser essa tração do fio? O fio ele vai estar sendo tracionado em relação ao objeto que ele está puxando, tá? Então, a gente vai levar em consideração quem, nesse caso, né? Nós vamos levar em consideração o objeto que está sendo puxado, porque, ó, aqui tem o objeto B e ele está recebendo uma força que está arrastando ele. E aí tem essa barra. Então, essa barra está segurando em especial quem? Esse objeto. Então, o valor da tração dessa barrinha nada mais é que a massa desse objeto vezes a aceleração. Então, 2 quilos vezes 3 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, resulta aí num valor de 6 newtons de tração para esse caso. Correto? Vamos lá. Para mais um exemplo. Aqui a gente tem uns exemplos mais contextualizados, né? Aqui a gente tem uma outra situação, ó. Vamos entender aqui. A gente tem o objeto 1, que ele tem 2 quilos, e o objeto 2, que tem 8 quilos, tá? Então, percebam que a gente tem uma roldana. Então, esse objeto aqui, ele está puxando, né, segurando esse outro objeto aqui, certo? Vamos lá. O bloco 1 da figura apoia-se sobre uma superfície horizontal e com polia, por um fio ideal que passa por uma roldana também ideal. E ele se liga ao bloco que está pendido verticalmente, né? Que é esse bloco 2. Considerando que a gente tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, qual que é a aceleração dos blocos? E também a tração no fio. Aqui a gente tem a mesma condição do anterior, né? A gente tem que esse fio está sendo tracionado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as forças que estão agindo em cada um dos blocos, certo? Esse bloquinho que está pendurado aqui, que forças que a gente tem? A gente tem a tração, né? Que está agindo exatamente no fio que está segurando ele, e a força peso para baixo. Então, a gente tem essa representação aqui da força de tração e a força peso. Já nesse outro bloco, a gente tem uma força normal, né? E a gente tem também uma força peso. Mas no sentido horizontal, a gente tem a força de tração acontecendo nele. Então, a gente vai fazer o mesmo princípio do exemplo anterior. Nós vamos montar um sisteminha que representa cada uma das forças, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar, ó, nesse caso aqui. O que nós temos, né? Nesse caso aqui, as minhas forças, elas verticais, elas se anulam, certo? A gente tem somente a força de tração acontecendo. Então, a minha força de tração nada mais é do que a massa vezes a aceleração. Mas e o de baixo? Aqui a gente não tem força horizontal, a gente tem somente vertical. Não tem problema, tá, pessoal? Você misturar aqui no sisteminha vertical com horizontal, tá? Porque o elemento que está segurando, ele está na horizontal, mas o que está pendurado está na vertical. Então, são a maneira que as forças, né? Essa força que está na horizontal, mas ela converte aqui em vertical quando ela vai para outro objeto. Então, a gente monta um sisteminha, né? Então, o peso, né? A força-peso do bloco 2, menos a tração, ó, vamos lembrar que elas estão em sentido contrário, então a gente pega a peso menos a tração, é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Como em ambas a gente tem essa incógnita que é a tração, uma está positiva, outra negativa, a gente faz o somatório, né, desse sisteminha e a gente elimina as duas trações, e vai sobrar quem? O P2. E da parte de cima, ó, como esses dois têm a aceleração comum, a gente consegue colocar ela em evidência. Então, como em ambos está sendo multiplicado, então a gente soma os dois e multiplica por ela depois, tá? E aí, resolvendo aqui, a gente substitui os dados pertinentes, né? Então, quem que eu tenho? Massa 1 e massa 2 a gente tem.
E a força-peso, a gente também pode calcular ela, certo? É que a gente tem essa, perdão, a gente tem essa informação também. Então, vamos lá. Mas quanto que vai ser essa aceleração do meu bloco, né? Então, fazendo as manipulações aqui, quem que é a minha força-peso, né? A minha força-peso nada mais é que a massa 2 vezes a gravidade. Então, a massa 2 é 8 quilos, né? Só que a gente não tem a aceleração da gravidade, a gente vai adotar a de 10, certo? Que é essa daqui. Tá, pessoal? Não vamos confundir essa outra que a gente está calculando. Porque uma coisa é a da gravidade, que é aquela que a gente determina para encontrar a força-peso, e outra é o que a gente utiliza como aceleração do próprio elemento em si, tá bom? Então, aqui, o meu elemento, o que nós temos, né? Nós temos que o peso 2, né? Ele é a massa vezes a aceleração. Então, aqui a gente colocou o quê? 8 vezes 10, né? Então, 8 quilos e 10 vezes a aceleração, dividido pela soma das massas, 2 mais 8. Fazendo essa divisão, a gente chegou no valor de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, é essa aceleração que o nosso bloco, ele apresenta, tá? E a tração dos fios? A tração dos fios, a gente sempre vai levar em consideração que a tração não é a massa vezes a aceleração. O fio que está puxando, né, é o bloco 1. Mas quem que está pendurado, né? Quem que está sendo puxado? Porque o 1 está puxando, mas quem que está sendo puxado? É sempre o que está sendo puxado que a gente leva em consideração para fazer o cálculo da tração. Então, nesse caso aqui, nós temos que a tração ela está acontecendo no bloco 2. Então, a massa do bloco 2 ela é quanto? Nós temos a massa de 8, certo? Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, né, pessoal? Porque aqui é uma situação um pouquinho diferente, né? Se a gente se espelhar no exemplo anterior, aqui esse objeto estava puxando esse outro, certo? Então, a gente usou a massa desse daqui para o nosso cálculo, beleza? Agora, aqui, nós temos que avaliar o seguinte, ó. Como existe essa roldana, né? Então, essa barrinha a gente vai levar em consideração a tração do nosso elemento aqui, ó. Desse que está puxando por conta da presença dessa roldana que nós temos aqui, tá? Então, assim, a tração que existe aqui, ela é a que a gente vai realmente precisar determinar. Por quê? Porque aqui a gente tem uma tração na vertical e aqui a gente tem uma tração na horizontal. Essa tração da vertical, ela se equilibra com a minha força-peso, tá? Então, se a força-peso aqui, ela vale 8 vezes 10, a gente tem 80 de tração nesse ponto aqui por conta da força-peso. Mas o que a gente está precisando determinar é a tração do fio, né? Então, a tração do fio a gente vai levar em consideração essa questão aqui, ó, tá? Porque aqui ele se equilibra em relação ao peso. E aí, o que nós vamos ter? A minha aceleração, a nossa tração, ela vai ser a massa 1 vezes a aceleração. Como a massa 1 é 2 quilos, a aceleração 8, a gente chegou no valor de 16 newtons aqui de valor.